Quero mais um dia saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, trazendo o pão do céu, uma palavra de Deus para o seu coração e para a sua alma. Hoje vamos meditar no livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 26 ao 30, que está escrito assim: Disse o Senhor a Moisés: Estende a mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, e sobre os seus carros e sobre os seus cavalos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar retornou à sua força ao amanhecer. Os egípcios foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. As águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os havia seguido no mar, nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminharam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Assim, o Senhor salvou a Israel naquele dia das mãos dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Depois de 430 anos, Israel sendo escravo de Faraó no Egito, depois de Deus enviar as 10 pragas, na 10ª praga, Israel sai com mão forte e deixa o Egito. Só que para começar uma nova vida de liberdade, foi necessário eles passar pelo Mar Vermelho, entre 3 a 5 milhões de judeus, ou hebreus na época, que ninguém sabe o número exato desse acontecimento, quantas pessoas, mas essa faixa, entre 3 a 5 milhões de judeus, fora os seus animais e tudo que possuía, saíram do Egito, ou seja, uma nação inteira. Só de homens para a guerra foram 602 mil homens, soldados preparados para guerrear, só de homens adultos. Então, para eles começar uma nova vida de liberdade, deixando a vida de escravidão, eles que tiveram que passar pelo Mar Vermelho, para entrar no deserto no qual eles passaram 40 anos. Simbolizando o quê? O batismo, que depois nós vamos, numa semana, assim que Deus preparar, nós vamos falar sobre o batismo, simbolizando abandonar uma vida velha, e para começar uma nova vida. Por quê? Porque embora, independente do seu credo, da sua cor, da sua nacionalidade, eu e você, nós nascemos de Adão e Eva, somos naturalmente separados de Deus e escravo do pecado, porque dentro de todo ser humano tem um maldito desejo de errar. Você quer ver como você é escravo? Só basta ouvir uma música mundana uma vez, você decora com muita facilidade. Palavrão, você aprende rápido, uma piada, ou seja, tudo aquilo que suja a alma do homem por ele ser escravo, e muitas vezes sendo cidadão de bem, porque não faz um mal, como é que se diz, com muitas consequências nesse nosso mundo, mas que no mundo espiritual tem consequência, mostra que a pessoa é escrava, a natureza dela é caída. E Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 35, que o escravo, ele não permanece para sempre na casa dele. E a casa que ele está falando aqui não é na terra, não é num templo religioso. O escravo, aquele que pratica pecado, esse, se ele não mudar de vida, se não se converter, esse não entra, não vai morar com ele no céu, como ele prometeu no Evangelho de João, capítulo 14. Então, por a pessoa ser escravo, o mundo espiritual, como na meditação do pão do céu de ontem, que onde estiver o cadáver, ali estão os abutres. Onde está uma pessoa que é separada de Deus, embora tenha uma religião, mas o seu nome não está escrito no livro da vida, e essa pessoa não tenha Cristo como único, suficiente e eterno Salvador, como diz o versículo, onde estiver o cadáver, ali estão os abutres. Essa pessoa que não nasceu para Deus,
os abutres, ou seja, os demônios têm livre acesso à sua vida para fazer o mal, cumprir a sua tríplice missão: roubar, matar e destruir. Roubar o seu sonho, destruir sua felicidade e matar a sua vida, ou seja, ele vai investir de tudo, usar os meios sociais, o círculo de amizade, vai usar o que ele tiver para te manter enganado, distrair, porque o maior tesouro do ser humano não é dinheiro, não é conta no banco, não é casa, não é posses. O maior tesouro do ser humano é o tempo. Então ele quer usar o tempo que você tem, porque o ser humano ele vive entre 80, 70, 90 e sei quantos que passa de 100 anos, né? Então ele quer manter você distraído para você perder o seu maior tesouro, o seu tempo, gastar o seu tempo naquilo que não tem valor nenhum. E você morrendo, separado de Deus, você vai para a eternidade no lugar de choro, pranto e ranger de dente. Então o escravo não fica para sempre, não vai morar com Deus. Então, para essa desgraça que está no mundo, porque Deus criou o homem, criou a terra, entregou o domínio da terra ao homem. O homem, quando resolve desobedecer a Deus, entrega o domínio da terra ao diabo e aos demônios. Por isso que o mundo está nesta miséria. E eu falo para você, a tendência é melhorar. E como foi na leitura de ontem, ossos secos, ouvir a palavra do Senhor. Então, você, para ser livre do mal, né, da depressão, de tudo aquilo que te prende, que causa esse vazio no seu coração, que por mais que você busque, você não é feliz. Você precisa, como é que se diz, tomar uma atitude, né? Porque uma nação que passou 430 anos escrava no Egito, passou pelo Mar Vermelho, uma nova vida, passou 40 anos no deserto, mas nesses 40 anos, todos eles morreram no deserto, exceto as crianças e Josué e Caleb, não entraram na terra prometida. Hoje, muitos que se dizem que são de Deus, faz parte de uma denominação evangélica, tem um título, causa até tem até uma posição eclesiástica, mas ele vive como escravo, né? Ele vive como escravo e vivendo a vida velha. Dentro de uma igreja, às vezes lendo a Bíblia, praticando coisas da Bíblia, mas vivendo a vida velha, os mesmos costumes, mentindo, né? Adulterando, se prostituindo, comprando e não pagando, promete uma coisa e não cumpre aquilo que prometeu, infiéis nos seus contratos, ou seja, vivendo a vida de escravo. Aí você olha para a vida da pessoa, olha como é que está, como é que diz uma pessoa dessa ser de Deus e está pior do que quando estava lá no mundo. Por quê? Ela mudou de religião, mas ela continua escrava. E sendo escravo, o mal, o seu senhor, que no caso, no mundo espiritual é o diabo, faz dessa vida dessa pessoa o inferno. Aí quer colocar a culpa nas pessoas, quer colocar a culpa em Deus ou na circunstância. Mas para começar essa nova vida, para ser livre da influência do mal, como está escrito, aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Ou seja, você quer ser livre do mal, você quer ser feliz, entregue sua vida a Jesus Cristo, se converta, né? Como disse João Batista, raça de víboras, produzis frutos dignos de arrependimento. Então, se arrependa, convida Jesus para ser o Senhor e Salvador da sua vida, chame Ele para morar no seu coração e Ele vai te libertar dessa escravidão e você vai ser feliz de verdade. Se lembre de uma coisa, Jesus te ama, Ele quer mudar a sua vida e principalmente Ele quer salvar você. Deus te abençoe. Amém e graças a Deus.